Imagina um rei que decide garantir o seu trono de uma forma completamente implacável. Ele reúne seus 70 irmãos e manda degolar todos eles sobre uma única pedra. Um massacre brutal, né? Exato, um massacre perfeito, frio calculado. Ele assume o poder absoluto, reina com mãos de ferro por 3 anos, achando que é intocável, e então o império de terror dele simplesmente desmorona. E da pior forma possível. Sim, ele é morto não em uma batalha épica contra outro exército gigante, mas porque uma mulher anônima lá do alto de uma torre deixa cair um pedaço de uma pedra de moinho de cozinha bem na cabeça dele. É um final quase irônico. É um negócio muito louco. Hoje nós vamos entrar no que é, sem nenhum exagero, o thriller político mais sangrento, mais irônico e psicologicamente complexo do mundo antigo. E sabe, o que torna essa história de intriga palaciana tão fundamental não é só o derramamento de sangue em si. É o mecanismo por trás da queda desse líder. Com certeza. Tem uma engrenagem invisível operando no fundo desse relato histórico. Uma reviravolta que desafia muito do que as pessoas geralmente assumem sobre os textos antigos. Certo, vamos desempacotar isso. Porque no centro desse caos todo, que está narrado lá no livro de Juízes, no capítulo 9, tem uma frase que soa como um paradoxo absoluto. A famosa frase. Essa mesma. O texto diz com todas as letras que houve um espírito mau enviado por Deus. E essa é a grande missão da nossa imersão de hoje. A gente quer entender o que essa expressão bizarra realmente significa. Não é uma frase fácil de digerir. Nem um pouco. Tipo, como e por que uma força divina enviaria um espírito mau? Mas, para chegar no cerne dessa questão, a gente precisa olhar para o terreno completamente apodrecido que foi preparado antes de chegarmos a esse ponto. Estamos falando da ascensão de um cara chamado Abimeleque. O terreno aqui é vital. A narrativa acontece no período dos juízes, uma época em Israel que era, basicamente definida pela ausência de qualquer governo centralizado. Não tinha um presidente ou um monarca, né? Nada disso. Não havia um rei, não havia uma capital estabelecida, nem um exército nacional permanente. Era uma confederação tribal muito frouxa, sabe? O que deve ter gerado um vácuo de poder absurdo. Exatamente. Um vácuo de poder muito perigoso e de constante instabilidade. As tribos ficavam super vulneráveis a invasões, e a única coisa que deveria mantê-las unidas era o pacto, a aliança que eles tinham com Deus. Mas na prática a coisa era bem diferente. Muito mais caótica. A realidade no chão era uma bagunça total. É quase um cenário de faroeste antigo. E a figura que antecede o nosso anti-herói de hoje é o próprio pai dele, o Gideão. O famoso juiz Gideão. Isso. Ele tinha sido esse grande herói militar, tipo um libertador que salvou o povo de uma opressão terrível. Quando ele volta vitorioso, o povo praticamente implora para ele colocar a coroa. Eles queriam muito uma dinastia. Sim, eles oferecem o pacote completo. E a resposta oficial dele é: olha, muito nobre, ele diz, eu não vou reinar sobre vocês, nem meu filho, o Senhor reinará. O discurso público foi simplesmente impecável. A recusa formal da coroa parecia reafirmar aquele ideal da teocracia descentralizada. O problema, porém, começa quando a gente olha para as ações práticas do Gideão logo em seguida. As atitudes nos bastidores... Ouro. E aí ele usa isso para fabricar um éfode, uma vestimenta sacerdotal sagrada, e ele instala isso na sua própria cidade. Ou seja, ele cria o próprio santuário particular dele. Precisamente. Em vez de unificar o povo lá no centro de adoração legítimo, ele cria um polo de poder local. E isso rapidamente se transforma em um objeto de idolatria. Nossa. O povo começa a tratar aquele artefato quase como um amuleto ou uma divindade menor. Gideão não assumiu o título de rei no papel, mas ele montou toda a infraestrutura de um. Ele viveu como um rei, no fim das contas. Com certeza. Ele passou a viver com uma riqueza exorbitante e formou um harém imenso. E isso era um marcador muito claro de status real e de alianças políticas lá no Antigo Oriente Próximo. Só para ter noção, ele teve 70 filhos. Caramba, 70 filhos. Ele basicamente preparou o palco para o desastre. O cara faz um discurso super humilde, dizendo que não quer coroa,
mas deixa ela brilhando ali em cima da mesa da sala para quem quiser pegar. É uma metáfora perfeita. Ele cria uma cultura de privilégio e de direito adquirido sem assumir a responsabilidade oficial do cargo. E é exatamente nesse ambiente meio confuso e totalmente hipócrita que surge o Abimeleque. O filho que estava à margem. Exato. Ele era filho de Gideão, mas não com uma das esposas principais. Ele era filho de uma concubina da cidade de Siquém. E, a propósito, tem um detalhe que eu acho sensacional. O nome Abimeleque significa literalmente meu pai é rei. É de uma ironia cortante, não é? Muito! O pai faz questão de dizer que não é rei, mas nomeia o filho com um nome que grita que ele é um príncipe herdeiro de fato. E o Abimeleque, bom, ele absorve toda essa ambição ali nas sombras. Ele olha para aquela estrutura descentralizada, olha para os 70 meio-irmãos dele, que viviam com todos os privilégios lá na cidade do pai, e ele percebe esse vácuo de poder. Ele faz as contas. Faz as contas e entende que se ele não agir, ele vai ser para sempre um cidadão de segunda classe, na própria família. Ele seria governado por um comitê de irmãos distantes. Ele não quer só uma fatia do poder. Ele quer o boi inteiro. Ele quer o controle absoluto. E a estratégia que ele usa para dar esse golpe de Estado é algo que a gente vê até hoje na política moderna. Ele vai para Siquém, que era a cidade da mãe dele, e começa a trabalhar a liderança local. O lobby político clássico. Total. O discurso dele é pura política de identidade e nepotismo. Ele diz para os líderes de Siquém: pensem bem, o que é melhor para a cidade? Serem governados por 70 homens lá de fora, que não tem nada a ver com vocês, ou por mim, que sou sangue do sangue de vocês, osso do osso de vocês. O que é fascinante aqui é a escolha de Siquém como base para esse golpe. É uma peça-chave do quebra-cabeça. Siquém era uma cidade extremamente rica. Um polo econômico forte. Um polo comercial enorme, localizado num vale muito estratégico. Mas, mais do que isso, era um caldeirão cultural. Havia ali uma mistura muito forte entre os israelitas e a população cananeia original da terra. Uma fusão de crenças, né? Sim, um lugar marcado pelo sincretismo. As tradições se misturavam de forma bem pragmática. Então, quando Abimeleque apela para essa ideia de osso e carne, ele está explorando laços tribais e étnicos. Ele quer sobrepujar qualquer lealdade que eles devessem à nação como um todo ou aos princípios éticos da aliança. Ele cria aquele famoso discurso do nós contra eles. Funciona sempre. E os líderes de Siquém compram a ideia na hora. Eles acham que ter um rei com raízes locais vai ser ótimo para os negócios da cidade. Mas, uma campanha política e especialmente um golpe militar custa dinheiro. Muito dinheiro. E o financiamento do Abimeleque vem de uma fonte bem reveladora. Os líderes de Siquém vão até o tesouro do templo local, o templo de Baal-Berit, e entregam 70 moedas de prata para ele. E o nome desse ídolo é uma coisa fascinante. Baal-Berit significa literalmente Senhor da Aliança. Uau! É uma distorção grotesca. Eles pegam o vocabulário sagrado da aliança de Israel com o Criador e aplicam a uma divindade pagã local. E tem mais. Os templos, naquela época, eles funcionavam não apenas como centros religiosos, mas como os principais bancos e tesouros das cidades. Eram os cofres públicos. Exato. Financiar o Abimeleque com o dinheiro desse templo significava que a religião institucional, a economia local e aquela ambição política corrupta estavam agora, assim, completamente fundidas. Tudo no mesmo pacote. E com esse fundo de campanha sujo em mãos, o Abimeleque vai às compras. Os registros históricos dizem que ele contratou homens levianos, mercenários. A escória da época. Sim, não era um exército com uma causa nobre, não eram soldados regulares. Eram arruaceiros, capangas dispostos a fazer qualquer tipo de trabalho sujo pelo preço certo. Pessoas sem escrúpulos. Eles não tinham lealdade a nada além daquelas moedas prata no bolso. E o primeiro trabalho que eles recebem é um banho de sangue. A comitiva marcha direto até Ofra, que era a cidade onde viviam os filhos legítimos do Gideão. O objetivo do Abimeleque, veja bem, não era apenas derrotar os irmãos num campo de batalha. Era exterminar qualquer possibilidade de concorrência dinástica futura. Uma limpeza completa.
A narrativa relata que ele captura todos os 70 irmãos e os executa de forma metódica, fria e brutal. Todos degolados sobre a mesma pedra. É chocante. Quando eu leio essa parte, a única coisa que me vem à mente, é uma cena de um filme clássico de máfia, ou talvez uma daquelas aquisições corporativas hostis e implacáveis que a gente vê no mundo dos negócios, só que levada ao extremo literal. Uma analogia muito boa. É o subchefe marginalizado que decide que a única maneira de assumir o controle do sindicato é trancar toda a diretoria executiva numa sala e eliminar todos de uma vez só. Sem deixar pontas soltas. Exato. Não sobra ninguém para contestar o novo CEO da nação. É uma fundação de governo construída inteiramente sobre um alicerce de traição, de dinheiro desviado de templo e muito sangue inocente. E essa base ela é fundamental para a gente entender o que vem a seguir. Essa aliança entre Abimeleque e Siquém nasce já totalmente destituída de qualquer virtude. Não há um projeto de nação ali. Não há busca por justiça social. É só negócio. É um acordo puramente utilitário. Siquém quer influência econômica através de um líder local e o Abimeleque quer prestígio e domínio absoluto. É uma relação parasítica, de ambos os lados. E tudo isso disfarçado de união fraterna. Mas como em todo bom thriller de suspense, o plano infalível falha em um pequeno detalhe. Um único irmão consegue escapar do massacre. O fator surpresa. O filho mais novo, chamado Jotão, se esconde e sobrevive à chacina. E o Jotão não é do tipo que foge silenciosamente para o exílio e vai viver a vida dele. Ele se torna a grande bomba relógio dessa história. Ele sobe no topo do Monte Gerezim. Que é uma localização incrível porque ele vai fazer. É uma montanha que fica literalmente debruçada sobre o vale onde a cidade de Siquém estava localizada. Ele usa a acústica natural daquele vale enorme como um megafone gigante. E ele grita uma maldição para a cidade inteira ouvir. E ele não faz isso com ameaças vazias ou xingamentos. Ele usa uma parábola, que é, na verdade, uma das mais antigas e brilhantes sátiras políticas já registradas na literatura mundial. Ele conta a história das árvores da floresta que decidem que precisam coroar um rei. E a história vai, assim, as árvores vão primeiro até a oliveira e oferecem a coroa. A oliveira diz não, porque ela não quer parar de produzir o seu azeite, que é super valioso e útil para todo mundo. Ela tem uma função clara. Isso. Depois, elas vão até a figueira, que também recusa a coroa, preferindo continuar dando os seus frutos doces. Aí vão até a videira, que rejeita o poder político porque está muito ocupada produzindo vinho que alegra as pessoas. Todas produtoras. Todas essas plantas nobres, que têm uma função real e produtiva na sociedade, elas rejeitam a ideia de abandonar o seu serviço apenas para, e eu adoro as palavras do texto original, apenas para ficar balançando sem rumo sobre as outras árvores. E a genialidade botânica dessa sátira do Jotão se revela justamente na última escolha das árvores. Desesperadas por um líder, as árvores vão até o espinheiro. E o espinheiro é uma planta parasita. É rasteira, não dá frutos, não tem madeira útil para a construção de nada e não produz absolutamente nenhum valor. É inútil. Totalmente. Mas quando oferecem a coroa ao espinheiro, ele aceita na mesma hora. E ainda faz um discurso super arrogante, né? O espinheiro diz para a floresta: venham se abrigar na minha sombra, senão que saia fogo do espinheiro e que queime até os majestosos cedros do Líbano. O delírio de grandeza. É hilário e muito trágico ao mesmo tempo, porque, um espinheiro não tem copa, não dá sombra nenhuma, e, por ser um mato muito seco, é altamente inflamável. Jotão está ali, no monte, expondo a anatomia de um tirano. O líder espinheiro é aquele cara que não tem uma vocação legítima para o serviço público. Ele não produz nada que beneficie a comunidade de verdade. Em vez disso, ele exige que a comunidade o sirva. Uma via de mão única. Ele promete uma proteção ilusória, que é a tal sombra que não existe. E ainda ameaça com destruição imediata qualquer um que não se submeta à sua falsa autoridade. A maldição de Jotão é muito clara. Ele diz que, se Siquém agiu com lealdade e integridade ao massacrar os 70 filhos de Gideão para coroar um espinheiro,
Então que eles sejam muito felizes. Mas se não, Mas se a fundação for a traição, que foi o caso, então que o fogo saia de Abimeleque e queime Siquém, e que o fogo de Siquém queime Abimeleque. É uma destruição mútuo. mas espera aí. Eu tenho um problema real com essa parábola, olhando para ela com os nossos olhos de hoje. Jotão está, de certa forma, elogiando as árvores boas, tipo a oliveira e a figueira, por recusarem o poder político. Porque, convenhamos, se as pessoas boas, produtivas e íntegras se recusam a assumir responsabilidades de liderança, simplesmente para não sujar as mãos ou para focar nos seus próprios negócios rentáveis, elas não estão basicamente criando o tal vácuo de poder? É um ótimo ponto. É isso que permite que os psicopatas com síndrome de espinheiro assumam o controle e coloquem fogo em tudo, não é? Essa é, sem dúvida, a tensão mais profunda que o texto levanta. A leitura superficial pode mesmo sugerir que a política é inerentemente corrupta e que os justos devem ficar longe dela. Mas a análise mais cuidadosa revela outra coisa. A crítica do Jotão não é contra a liderança em si, é contra a motivação da liderança. Ah, entendi. O foco é o porquê. Isso. O poder que busca apenas dominar, que é aquele desejo de pairar sem rumo sobre os outros, esse sim é destrutivo. A verdadeira liderança na visão dessas tradições antigas é sempre entendida como serviço ao próximo. O alerta de Jotão é sobre o perigo imenso de uma sociedade que eleva o que há de pior em seu meio. Que recompensa o espinheiro. Uma sociedade que encoraja indivíduos que não têm substância ou caráter a ocuparem as posições mais altas de poder. Quando o espinheiro governa, a opressão não é um acidente, sabe? É a única consequência lógica e esperada. E a omissão das árvores frutíferas é de fato parte dessa tragédia toda. E essa tragédia não demora muito a se desenrolar na prática. O texto diz que Abimeleque governou sobre Israel por 3 anos. 3 anos de um certo silêncio, onde parecia que o crime tinha realmente compensado. O subchefe virou rei absoluto, Siquém estava lucrando, a oposição estava morta e enterrada. Parecia um sucesso. Só que o relógio da maldição de Jotão estava correndo. E aí é aqui que a gente entra no coração da nossa análise de hoje. O texto diz que após esses 3 anos, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os líderes de Siquém. E a expressão espírito mau, que no hebraico original é ruá-ha, é muitas vezes mal compreendida mesmo pelas pessoas. Dentro do pensamento teológico da época, Deus não é um criador do mal moral, tá? Ele não age como um instigador de pecados ou de intrigas gratuitas. Ele não planta a maldade. Não. A intervenção aqui deve ser entendida puramente como um ato de natureza estritamente judicial. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Seria como se Deus agisse como um juiz assinando uma sentença de isolamento. Tipo isso. Exatamente nesse sentido. O envio desse espírito é, na verdade, a remoção soberana da graça que restringe a maldade humana. É Deus simplesmente entregando os rebeldes às consequências naturais e caóticas do ambiente que eles mesmos criaram com as próprias mãos. A cultura do Antigo Oriente Próximo era firmemente baseada na expectativa de lealdade comunitária e principalmente familiar. Era a base de tudo. Sim, o que eles chamam de Esed. Quando Abimeleque e Siquém conspiraram para massacrar a própria família do rei, eles quebraram os fundamentos básicos dessa lealdade. O espírito mau, então, é a desintegração completa dessa confiança mútua. Deus usa o próprio caráter corrompido e paranoico deles como instrumento da justiça. Então, para deixar claro para quem está escutando, não é que de repente baixa um poltergeist no palácio fazendo as luzes piscarem e obrigando eles a se odiarem do nada. A mecânica é muito mais psicológica e orgânica, né? Perfeito. Eu imagino uma panela de pressão. Por 3 anos, o Abimeleque e os líderes de Siquém construíram uma sociedade baseada em traição, suborno e assassinato a sangue frio. Eles encheram essa panela de pressão com uma paranoia absurda. A pressão ali dentro era insuportável. Sim, porque, pensa bem, se o rei foi capaz de matar os 70 irmãos do próprio sangue para conseguir o poder,
O que impede esse cara de matar qualquer líder de Siquém que discorde dele na próxima reunião? Nada impede. E por outro lado, o rei sabe muito bem que Siquém é capaz de trair a antiga liderança por dinheiro, porque eles fizeram isso por ele. Então, o tal espírito mau é como se Deus simplesmente fosse lá e desligasse a válvula de segurança da panela, a pressão que eles mesmos criaram explode. É a colheita inevitável, sabe? Quando uma aliança não possui nenhum laço moral ou ético, o menor atrito se transforma em uma suspeita aguda. Os cidadãos de Siquém começam a armar emboscadas nas montanhas. Eles começam a assaltar as rotas de comércio, o que prejudicava diretamente a arrecadação de impostos e a imagem de estabilidade do governo do Abimeleque. Começam a minar a autoridade dele por baixo. Isso. E eles começam a procurar um novo líder revolucionário para substituir aquele monstro que eles mesmos ajudaram a criar e a financiar. A semente da desconfiança germina muito rápido em hostilidade aberta. O fogo do espinheiro, lá da parábola, começou de fato a queimar a floresta que lhe deu a coroa. A guerra civil estoura com força total. O conflito psicológico vai para as ruas, literalmente. Abimeleque reúne o exército dele, marcha contra a própria cidade que o coroou, e a destruição que ele causa é total. Ele destrói Siquém e, numa reviravolta assombrosa de roteiro, os líderes da cidade correm apavorados para se esconder na torre forte do templo de Baal-Berite. O mesmo templo do começo da história. O mesmíssimo templo que financiou a campanha dele com as moedas de prata. E sabe o que o Abimeleque faz? Ele corta galhos de árvores, empilha tudo na porta da torre e queima o lugar inteiro. 1000 pessoas morrem queimadas ali dentro. É a maldição de Jotão se cumprindo de forma absurdamente literal. O fogo saiu do espinheiro e consumiu a cidade. É o ápice da justiça retributiva divina. O dinheiro do ídolo pagou pelo massacre inicial lá atrás, e agora esse mesmo ídolo não consegue proteger os seus próprios seguidores do monstro que eles financiaram. É um ciclo fechado. A aliança profana consome a si mesma no exato local onde ela foi selada. Mas veja bem, a hegemonia da violência de Abimeleque estava prestes a encontrar um limite impenetrável logo em seguida na cidade vizinha, em Tebes. Porque Tebes também tinha se rebelado contra ele. E o Abimeleque, sedento por mais sangue, marcha para lá. A cidade cai rápido nas mãos dele, mas a população inteira corre para se refugiar numa torre fortificada bem no centro da cidade. O mesmo cenário de antes. O mesmo cenário. E o Abimeleque, que estava completamente embriagado pelo próprio poder, achando que agora tem a fórmula do sucesso militar garantida, tenta repetir exatamente a mesma tática. Ele se aproxima da porta da torre, bem no meio do fogo cruzado, para tentar incendiar a base de madeira como ele fez lá em Siquém. E é aí que o orgulho cego se torna fatal. Abimeleque simplesmente ignora as regras mais básicas de estratégia militar. Ele se expõe demasiadamente na base de uma estrutura super elevada que estava sendo controlada pelo inimigo. Um erro de amador. Um erro colossal. E do alto da torre, a narrativa nos apresenta um dos momentos literários e históricos mais carregados de ironia. Se conectarmos isso ao quadro geral, é brilhante. Uma mulher, cujo nome nem é mencionado no texto, ela pega a parte superior de uma pedra de moinho manual e simplesmente a joga lá de baixo. E aqui a gente precisa parar e visualizar muito bem isso. A pedra superior de um moinho de grãos familiar não é um pedregulho qualquer que a pessoa acha no chão. Não mesmo, é pesada. É uma ferramenta de trabalho muito pesada, de uso diário, essencial na cozinha de qualquer família daquela época. É o instrumento básico da vida cotidiana. E essa mulher solta a pedra, a gravidade faz todo o trabalho, e a pedra atinge diretamente a cabeça do Abimeleque lá embaixo, rachando o crânio dele na mesma hora. Um golpe certeiro. Eu fico perplexa imaginando a precisão poética disso. Pensa, o tirano que assassinou 70 irmãos em cima de uma única pedra lá no início, encontra o seu fim repentino e brutal, pela queda de uma única pedra. E mais, uma ferramenta doméstica, uma coisa comum. O instrumento de morte é altamente simbólico.
Ele não cai pela espada de um grande general rival famoso, ele não cai por um golpe de estado super elaborado, nem pelas mãos de um guerreiro de renome. Ele é abatido por uma civil. Exato. Cai por causa de um utensílio doméstico manuseado por uma mulher. Para a gente entender o peso disso, precisamos lembrar da cultura bélica do antigo Israel. Essa cultura operava fundamentalmente sobre aqueles conceitos de honra e vergonha pública. Morrer dessa forma por um guerreiro que se orgulhava tanto da sua própria invencibilidade era a humilhação suprema. A maior vergonha possível. Era a prova cósmica e irrefutável de que toda sua falsa glória havia sido esmagada pela justiça divina. E qualquer um pensaria que, deitado ali na poeira, com o crânio esmagado, sentindo a vida esvair e sabendo que está prestes a encarar o juízo do universo, um homem desse porte teria, sei lá, um momento de terror moral, um milissegundo de clareza ou de arrependimento profundo pelos irmãos que ele mandou matar. Mas não é o que acontece. Longe disso, o texto revela um nível de psicopatia assombroso no coração dele. Com o último fôlego que tem, o que o cara faz? Ele vira para o escudeiro dele, o jovem que carrega as armas, e manda ele puxar a espada e matá-lo ali mesmo, no chão. E a ordem dele ao escudeiro é muito específica, é quase patética. Ele diz: mata-me para que não digam que uma mulher me matou. A preocupação final do Abimeleque naqueles seus últimos e dolorosos segundos de vida terrena não é de jeito nenhum com o estado da sua alma diante do Criador que ele passou a vida desprezando. É chocante a frieza. A obsessão absoluta dele até o último suspiro continua sendo única e exclusivamente a sua reputação, a sua imagem pública, o seu legado, o que a gente chama de Shem entre os homens. É o equivalente antigo de, sei lá, tá caindo de um penhasco pra morte certa e gritar desesperado: alguém entra na minha página da Wikipedia e muda quem me empurrou, por favor. É bizarro. O ego dele consome a própria realidade até o fim. Uma ilusão mantida até a morte. E claro, a tentativa de salvar esse orgulho de macho ferido foi totalmente inútil, porque o registro histórico sagrado eternizou não só que a mulher de fato jogou a pedra e o derrotou, mas também que ele tentou esconder isso de uma forma muito covarde e patética. A narrativa bíblica não deixa ele esconder o próprio fracasso. Séculos e séculos depois desse evento, a história de Abimeleque continuou sendo usada. Generais militares e líderes políticos de Israel citavam a morte desse cara como estudo de caso perfeito sobre estupidez tática, arrogância desmedida e, claro, a inevitabilidade do juízo divino operando silenciosamente nas tramas da história humana. E isso tudo levanta poeira histórica e nos deixa com um cenário bem limpo para pensar no hoje. Se a gente trouxer essa trama, que tem milhares de anos, para a luz das lâmpadas de LED do nosso século, para quem nos acompanha hoje lidando todo dia com políticas de escritório, com hierarquias corporativas pesadas, ou tentando navegar em dinâmicas de poder na vida pessoal ou em instituições civis. Trazendo para a nossa realidade... Isso. O que a anatomia dessa história antiga tem a dizer sobre os nossos dias. Então, o que tudo isso significa, afinal? Eu diria que a aplicação mais profunda está na compreensão daquela velha lei de semeadura e colheita dentro das relações de poder. A ascensão e a queda estrondosa de Siquém e de Abimeleque provam historicamente que qualquer estrutura de poder ou qualquer aliança política ou liderança corporativa que seja construída sobre a base da corrupção, sobre a manipulação de identidades ou sobre a supressão ética carrega dentro de si a semente autônoma da própria destruição. O mal é autodestrutivo. O mal, seja numa nação antiga do Oriente Próximo ou numa empresa supermoderna no centro de São Paulo, é inerentemente instável. Ele se devora. O que o texto chamou de espírito mau não foi nada mais, nada menos do que a permissão de Deus para que o veneno daquela relação desprovida de confiança fizesse o seu efeito natural e destrutivo. Estruturas que são mantidas apenas por interesses egoístas e conluios obscuros sempre desmoronam de dentro para fora, porque a traição e a desconfiança são a única moeda de troca que eles realmente conhecem. Então, no fim das contas, a grande urgência que fica para todos nós é a capacidade de identificar os espinheiros modernos antes de oferecer a eles qualquer tipo de poder, plataforma ou influência. Discernimento é tudo. Aqueles líderes que chegam prometendo uma proteção fácil, mas cuja retórica, quando você presta atenção, é baseada sempre em divisão,
no nós contra eles. Líderes que não têm um histórico de produção de bons frutos, que nunca tiveram uma vida de serviço comunitário verdadeiro, como a oliveira e a figueira lá da parábola, mas que estão o tempo todo desesperados por cargos e prestígio. Os alpinistas sociais do poder. Exatamente. Eles vão exigir submissão total o tempo inteiro e na primeira discordância, na primeira crítica, eles vão preparar a lenha para tentar queimar tudo e todos ao redor deles. A lição clara dessa imersão é que a verdadeira grandeza sustentável, a autoridade legítima, elas estão sempre, sem nenhuma exceção, ancoradas no caráter provado e no serviço genuíno aos outros. E mais do que isso, essa história ensina de forma visceral que há um limite imposto à arrogância. A narrativa demonstra que os poderosos que agem sem escrúpulos podem até construir torres temporárias de sucesso. Eles podem reinar por um tempo, mas eles não controlam a narrativa final. A justiça encontra o seu próprio caminho, usando até os eventos e as pedras mais cotidianas, as ferramentas mais simples, para restaurar o equilíbrio moral do mundo. Perfeito. E assim, de forma muito clara e, honestamente, muito brutal, a gente percebe que aquele misterioso espírito mau enviado por Deus, lá do versículo que a gente começou discutindo, nunca foi um fantasma de filme de terror ou uma assombração mística. Era muito mais real do que isso. Foi o peso esmagador das próprias más escolhas daqueles homens. Esse peso caindo, no tempo cirurgicamente certo, sobre a cabeça de quem decidiu brincar de ser rei através da perversidade. Foi simplesmente a justiça divina deixando a gravidade moral agir sem impedimentos. Uma gravidade que ninguém consegue evitar para sempre. É verdade. E para encerrar a nossa conversa profunda de hoje, fica uma imagem mental forte para continuarmos refletindo quando desligarmos o áudio. Nós vimos aqui que a ambição insaciável de um líder espinheiro eventualmente sempre esbarra na sua própria pedra. E ao olharmos para as estruturas atuais de poder, para as alianças feitas por pura conveniência no mundo corporativo e nas engrenagens dessas lideranças políticas que focam unicamente no ego e no apadrinhamento, será que se a gente fizer silêncio suficiente e prestar muita atenção, já é possível ouvir o som áspero daquelas pedras de moinho começando a ser arrastadas e preparadas lá no alto das torres modernas?